Exatamente. Ao final da gestação, o líquido amniótico diminui e a movimentação fetal também diminui, mas isso não exclui fazer semanalmente exames rigorosos de vitalidade fetal, toda semana até o último dia de gestação. Se foi só isso, faltou um monte de coisa, avaliar endometriose, adenomiose, contrações uterinas. Falta bastante coisa, né? A parte masculina, como é que tá, se tem fragmentação do DNA, tem que avaliar tudo. D3, o melhor dia é o 11º dia após a transferência embrionária. Espera mais um pouquinho, hein? 11 dias. Na zoospermia não obstrutiva é necessário fertilização in vitro, mas o grande problema aqui é se vamos conseguir ter espermatozoides provenientes do testículo. Será uma biópsia testicular, talvez a PESA, a MESA, TESA, são várias estratégias para isso. Mas esses detalhes, se a punção vai ser diretamente do testículo, do epidídimo, uma microdissecção, quem sabe responder isso muito bem é o Dr. Dalmo, que é andrologista do IPJ. Vou passar essa pergunta para ele responder diretamente agora. Olá, Arnaldo, tudo bem? Então, respondendo essa pergunta, qual o melhor acesso para recuperar espermatozoides numa zoospermia não obstrutiva? A rigor seria uma biópsia, mas isso não é uma receita de bolo assim, né? Depende muito de caso a caso, então isso, para cada caso a gente tem que avaliar especificamente, mas as opções que nós temos, a biópsia seria uma opção. Para casos menos graves, talvez uma punção, mas isso infelizmente não é uma regra. E para os casos mais graves, se reserva o procedimento de microtese, que é um procedimento mais invasivo do que uma biópsia simples. Essas decisões ela tem que ser sempre compartilhada com o médico e o casal, né, para encontrar a melhor forma possível de se tentar recuperar espermatozoides nesses casos de azoospermia não obstrutiva, ok? Um abraço. Sim, é verdade. Tanto é que em alguns casos as células NK estão muito baixas e precisam atingir um certo nível ideal para que haja uma boa implantação. Aí nós fazemos a injúria endometrial, que é quase igual a uma biópsia, para aumentar as células NK. Veja que interessante, células NK muito altas atrapalham a implantação dos embriões. Células NK muito baixas também atrapalham a implantação dos embriões. O ideal é o equilíbrio, o meio termo, só assim conseguiremos a máxima taxa de gravidez. Portanto, no meu entender, a avaliação de células NK é muito importante antes da transferência embrionária. Em PAI 4G é uma trombofilia e deve ser usada a enoxaparina antes da transferência embrionária. Normalmente se inicia 5 dias antes da transferência dos embriões. Embora possa existir divergências, nesses casos eu preparo o endométrio depois de um mês de bloqueio hormonal. Você relatou que é uma endometriose leve, então um mês é suficiente. Se fosse uma endometriose mais grave, maior, aí seria 2 ou 3 meses, dependendo do caso. Tem profissionais que falam que não é necessário esse bloqueio, mas os nossos resultados apontam que é sim muito melhor. Não só eu, como vários profissionais do mundo inteiro preferem o bloqueio hormonal antecipado para se alcançar os melhores resultados. Eu tenho certeza disso. Nossa, que pergunta difícil. Eu já vi casos como você que todos os embriões eram euploides e também já vi casos que todos os embriões eram neuploides. Todas as neoplasias é bem pouco provável, talvez em 5% dos casos, não mais do que isso. A não ser que você ou seu marido tenham alterações cromossômicas, translocações ou inversões, e isso pode aumentar muito a incidência de aneuploidia nos embriões. Por isso, se vocês dois estiverem cariótipo normal, a chance realmente é muito pequena. A endometriose, seja leve, moderada ou severa, é sempre uma doença inflamatória. E a inflamação do organismo pode sim atrapalhar a implantação, mesmo sendo leve. Eu recomendo fazer um bloqueio hormonal antes da transferência embrionária, se for o caso de fertilização. E digo mais, eu recomendo ainda uma dieta anti-inflamatória, sem glúten, sem farinha branca e também uma suplementação natural anti-inflamatória. Se você tiver uma nutricionista ou nutrólogo, será muito melhor, mas essa é a minha recomendação. Olha, a fertilização, a fecundação do óvulo ocorre na tuba. Se ela estiver obstruída, ela pode ficar estagnada lá dentro e levar a uma gravidez tubária, mas cada caso é diferente do outro. Não dá para dar uma estatística para você, mas tem que ficar atento, viu? A tipagem sanguínea nos casos de embriodoação é o tipo de sangue correspondente àqueles que geraram o embrião, isso é, da mulher e do homem que formaram o embrião. Essa sim será a origem do tipo sanguíneo, é esse o caso. Portanto, o tipo de sangue do bebê que vai nascer não tem nenhuma relação com a receptora do embrião.
tem a ver com o sangue da mulher e do homem que geraram esse embrião? Não sei não. Mas se você quiser saber, liga para o IPJ e pergunta para a Sheila e para a Cris. Elas contam para você direitinho e quanto é cada etapa do tratamento. Mas eu mesmo não sei nada disso. Bons é pouco, são maravilhosos. Não é porque não é 5A que não é maravilhoso. 4A e 3A, maravilhoso. Tenha fé, acredite e tudo vai dar certo. Nossa, que linda. Adoro os elogios, mas eu gosto muito mais quando vejo as pessoas ficarem grávidas. E sempre digo, o meu propósito sempre é fazer o melhor que eu puder para que as pessoas construam sua família. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta. Bom, se você fez tudo, eu não sei. Mas se você fez todos os exames, dá uma olhadinha se você fez a avaliação imunológica. Pesquisou TH1, TH2, citocinas, o KIR, HLA-C. Tudo isso é muito importante e tem ajudado bastante nesses casos difíceis. Boa pergunta, gostei muito. Temos feito muito isso, biopsiar o embrião, depois de congelado na fase de blastocisto, e que nós observamos que não afeta em nada a taxa de implantação. Depende um pouquinho da qualidade do embrionário, mas de modo geral não afeta. Contrações uterinas em excesso no momento da transferência embrionária é uma das causas de falhas de implantação. Mas o Buscopan é muito simples, é praticamente inócuo nessa situação. Existem medicações específicas e mais poderosas que inibem essas contrações. Nesses casos, a medicação mais indicada é aquela que também é utilizada para inibir as contrações no trabalho de parto prematuro. Essa medicação é específica e ajuda muito na transferência embrionária com excesso de contrações. Eu só não vou falar o nome da medicação porque, eticamente, isso não é correto ficar falando o nome de remédio nessas lives. Sim, FIV pode ser uma boa indicação, mas se você tiver menos do que 35 anos, tiver uma ótima reserva ovariana e o sêmen do seu marido for muito bom, pode ser feita uma videolaparoscopia, restaurar a sua anatomia e você conseguir uma gravidez naturalmente. Portanto, nesses casos, nem sempre é necessária a fertilização in vitro. Temos realizado com frequência cirurgias restauradoras que melhoram a anatomia tubária e a paciente consegue uma gravidez natural e espontânea. Bom, se preocupar sempre, nós somos sempre preocupados. Eu acho que você deve consultar um especialista em medicina reprodutiva para ver outros detalhes que podem interferir negativamente na sua fertilidade. Que bom que você me adora, mas no seu caso, eu acho que você deve fazer uma FIV, esperar até blastocisto, fazer a biópsia embrionária e aí sim ter uma chance máxima de um resultado positivo no seu tratamento. Olha, eu já vi todas as suas perguntas e vi que você mandou várias perguntas seguidas. Eu sei o quanto dói, e dói muito para nós também. Quando eu vejo que as pessoas tentam tantas vezes, com um custo financeiro exagerado, e você ainda me fala que não tem condição. O negativo dói muito, independente de qualquer coisa. E se a parte financeira é algo muito importante e pesado para a paciente, piorou ainda mais. Eu tenho situações muito interessantes. São casais ou mulheres muito bem-sucedidas. Frequentemente eu escuto histórias desse tipo. Doutor, tudo que eu quis na minha vida eu sempre consegui. Estudei, me tornei advogada, quis ser juíza, sou juíza. Tudo que dependeu da minha vontade eu consegui, mas ter filhos eu não consegui. E nesses casos a dor é muito grande, mas se a situação financeira dificulta ainda mais, a dor é muito pior. Tem uma outra situação que me lembra, um casal muito bonito, jovens. Ele deixou bem claro no começo que não tinha nenhum problema financeiro. Mesmo sendo um casal jovem, bonitos, bem-sucedidos, ela não conseguia ter embriões saudáveis, mesmo sendo jovens. Por isso a dor é enorme, eu não tenho nada para te dizer de bom. Alguma alternativa deve existir. Existem algumas possibilidades. Tanto não conseguir engravidar e não ter condições financeiras para dar continuidade ao tratamento é algo que dói a alma. É uma dor lancinante, incessante que não passa nunca. Manda um direct para mim que eu vou dar algumas sugestões para você. Que bom que você consegue arrancar alguma felicidade nas minhas caixinhas. Continue mandando perguntas que eu faço questão de responder todas as suas dúvidas para você. A espessura ideal é sempre mais do que 7 milímetros, de preferência 8, mas o mais importante é o aspecto do endométrio. Trilaminar ideal, espessura mais do que 7 e aspecto trilaminar. Excelente a sua pergunta. A minha opinião é: tome a sua vacina imediatamente após o ultrassom morfológico. É muito importante tomar. Eu tenho paciente grávida que não tomou a vacina, que está na UTI, entubada. A baixa reserva ovariana não impede a gravidez natural, mas o que preocupa é a sua baixa reserva, que vai acabar logo os seus óvulos capazes de serem fertilizados. Engravide logo, pelo amor de Deus.
Mesmo sendo espermograma anormal, não é impossível você engravidar naturalmente, mas não deixe de ver outros fatores que possam dificultar a gestação. Todos, porque às vezes você fica focado no espermograma e tem outros problemas que você ainda não viu. Vai curar sim, tem que curar. Raramente vejo casos que não se curam com antibiótico. Eventualmente a endometrite imunológica, que é um outro departamento, mas vai curar sim, acredite, tenha fé. Nesses casos que não se cura facilmente, tem que usar os probióticos, tanto via vaginal como via oral também. Probiótico é uma arma excelente para casos de endometrite. O uso de corticoide tem as suas indicações e deve ser indicado quando, por exemplo, tiver células NK aumentadas. Mas se não houver nenhum motivo para isso, não tem por que receitar corticoide. Hoje tem, estamos acostumados a tratar a adenomiose. Se for uma adenomiose leve, é um bloqueio hormonal por 1 ou 2 meses. Se for mais acentuada, pode durar até 4, 5 ou 6 meses. E existe uma variedade de medicações para isso. Em casos específicos, somente em casos específicos é indicada a cirurgia, quando, por exemplo, tiver um nódulo de adenomiose ou um caso muito avançado que foi rebelde ao tratamento clínico. Mas existe uma variedade tão grande de medicamentos que normalmente nós resolvemos com o tratamento clínico. Somente em casos específicos é indicada a cirurgia, quando, por exemplo, tiver um nódulo de adenomiose ou um caso muito avançado que foi rebelde ao tratamento clínico. Mas existe uma variedade tão grande de medicamentos que normalmente nós resolvemos com o tratamento clínico. Não me agradeça, sou eu que agradeço o privilégio de ter ajudado você e outros pacientes também. Eu adoro o meu trabalho, esse é meu propósito, essa é a minha meta, ver todo mundo grávida. Adoro tudo isso que eu faço todos os dias, inclusive sábados. Nossa, que pergunta chique e de alto nível. Sim, TH1, TH2, a proporção aumentada para TH1 é indicado Tracolimo, cujo nome comercial é Prograf. Adorei a sua pergunta. Só que o tracolimo não trata as células NK aumentadas, aí teria que ser indicado o intralípido ou corticoide. A imunologia da reprodução é bastante complicada e difícil, mas parabéns pela sua pergunta. A sua pergunta também é muito boa. Septo uterino é sempre complicado, leva a divergências, mas no meu entender tem que tratar e retirar por histeroscopia. É uma cirurgia muito simples e fácil. Faz 2 horas de internação e tudo estará resolvido. O septo uterino, além de ser responsável por falhas de implantação, também é responsável por aborto de repetição e até parto prematuro. É uma cirurgia tão simplesinha, tão fácil. Tem que fazer assim, faça, que eu acho que é o melhor caminho para você. Células NK baixa pode ser um problema, mas com uma injúria endometrial a gente consegue recuperar e aumentar as células NK. Células NK também são importantíssimas para a implantação embrionária. Muito alto é ruim e muito baixa também é ruim. Ótima pergunta, mas essa resposta vai depender de qual foi o esquema de quimioterapia que você utilizou. E aí vai variar 6 meses até 2 anos, mas tudo isso depende do esquema e o próprio oncologista vai poder te responder essa dúvida. Para saber de valores, liga para o PGO e fala com a Cris ou com a Sheila. Elas vão falar tudinho para você em detalhes qual o valor de cada etapa, mas eu não sei nada de dinheiro. Vai depender de cada caso, de um modo geral, 30 a 40 dias. Talvez você tenha alguns exames em seu poder e isso pode ser reduzido, mas em 30 a 40 dias você estará ótima para começar o seu tratamento, de um modo geral. Eu não contraindico o coito programado pelo fato de você ter uma baixa reserva ovariana, a não ser que tenha outras contraindicações. Mas você tem que ser muito rápido e objetivo, você não pode perder tempo por causa da sua baixa reserva. É uma fragmentação bastante aumentada. Em primeiro lugar, tem que rever os hábitos de vida, se ele está obeso, se ele bebe, se ele fuma e parar com isso. Em segundo lugar, é usar antioxidantes poderosos. E em terceiro lugar, fazer fertilização in vitro e usar a técnica de Zymote, que separa o espermatozoide fragmentado. Zymote é uma técnica laboratorial que você usa uma placa que separa os espermatozoides fragmentados dos não fragmentados. Então se pega os não fragmentados, esses sim são injetados nos óvulos para formarem os embriões. Eu posso lhe responder que é questionável. Eu posso dizer que se você perder peso, não há nenhuma garantia que a qualidade dos seus óvulos vão melhorar. Mas perder peso de 20 quilos sempre é melhor para a sua saúde. Ué, se você fez todos os exames de trombofilia e não tem nenhuma trombofilia, não tem por que usar o Clexane. Simples assim. Não tem trombofilia, não toma Clexane, a não ser que haja outra razão.
Bom, você colocando assim, eu também não sei te responder, mas se esse mioma estiver deformando a cavidade endometrial, ou se estiver provocando contrações uterinas, principalmente na transferência embrionária, pode ser assim uma causa de falha de implantação, mas tem que ser muito bem avaliado. Sim, PAI 4G, 5G eu considero trombofilia e você deve acrescentar no seu tratamento na transferência embrionária a enoxaparina. Essa é a minha opinião e de outros profissionais do mundo também. Nossa, que pergunta interessante. Nunca ninguém havia me feito essa pergunta e é muito interessante. É preocupante, mas você pode tomar cuidados específicos para não contaminar o transdutor do ultrassom nessa lesão. Tomando cuidado, não tem. Concluindo, não é necessário cancelar o procedimento, não. É só tomar um cuidado, não encostar o transdutor, ou isolar a lesão do transdutor do ultrassom e tudo vai dar certo, não há problema nenhum. Essa situação tem sido muito comentada. Existem várias situações complexas como essa, como por exemplo, você colocar um único embrião e ficar com gêmeos bivitelínicos separados em duas bolsas. Como? Tem uma razão para isso, eu tenho um caso como esse. Nessa situação, no caso da Camila, provavelmente as bolsas se juntaram e ficaram univitelínicas. E nesse caso que eu ponho um único embrião, se divide em dois e separado por duas bolsas, é porque na hora da transferência faz uma dobra no endométrio que cobre um dos bebês e fica bivitelínico. Realizo praticamente toda semana, faço cirurgias reparadoras da anatomia uterina e entre elas restaurar as tubas uterinas que quando estão obstruídas eu desobstruo, quando estão enoveladas eu melhoro. Tudo isso é uma rotina na minha vida. Portanto, no seu caso, se você tem 30 anos, se você tiver uma ótima reserva ovariana, se o sêmen do seu marido for ótimo, a restauração da sua anatomia e das suas tubas é uma ótima indicação. Muita coisa ainda para pesquisar, tem que ver adenomiose, contrações uterinas, fator imunológico, sempre tem algo para você pesquisar que ainda não foi visto. Faça tudo o que puder para ter a máxima chance de um resultado positivo. Só o ano que vem? Tá longe, né? Por que só o ano que vem? Marque e vem falar comigo, tá bom? Um ótimo fim de domingo para você. Não é fácil, né? Essa ansiedade mata qualquer um, mas não tem jeito. Procure se distrair com alguma outra coisa, mas tem que esperar até o 10º dia após a transferência. Não tem outro jeito. E respondendo a sua pergunta, não tem nenhuma dica, não tem nenhum sintoma que possa sugerir que você está grávida ou não. Não tem outro jeito, tem que esperar mesmo. Não dá para te responder desse jeito, mas se não estiver deformando a cavidade endometrial, talvez seja suficiente. Talvez eu desse mais 1 ou 2 meses de análogo, mas não dá para afirmar isso só com os dados que você me passou. Muito interessante a sua observação, foi muito criteriosa. Se por um lado o GNRH anula o estradiol, o médico dá mais estradiol para fazer o ERA, é complicado, mas esse estradiol não faz tanto mal quanto o estradiol que é do seu próprio organismo. Portanto, esse estradiol que é dado por medicamento, ele não é tão prejudicial ao mioma como é o estradiol do seu próprio organismo. Vai dar tudo certo, tenha certeza disso. Quando eu faço a biópsia de endométrio, eu não avalio simplesmente a células NK, eu avalio a sua proporção, o tipo de células NK e também avalio se tem alguma endometrite, além de outras coisas pela esteroscopia. É melhor fazer, viu? Eu que faço esteroscopia de rotina, eu mesmo faço os exames porque eu gosto, eu já achei cada coisa que nunca havia sido diagnosticada, sinéquias uterinas, pequenos pólipos, pequenos miomas que não conseguiam ser vistos pelo ultrassom. Por isso é muito importante. Eu considero a esteroscopia prévia à transferência embrionária fundamental. Eu não deixo nenhuma paciente fazer transferência de embriões sem ter realizado a esteroscopia diagnóstica com a biópsia. O que importa na ovodoação é que o sangue da doadora seja compatível com o sangue do casal, para que esse bebê que venha a nascer não se suspeite que ele possa ser filho de ovodoação, porque a maioria dos casais não querem contar para o bebê que foi de ovodoação. Muitos casais falam que não se importam com o tipo de sangue, porque vão contar no futuro que é de ovodoação, mas eu prefiro fazer direitinho, porque o casal fala que vai contar, mas pode ser que na adolescência essa não seja uma boa ideia. Eu prefiro fazer sempre em harmonia com o sangue do casal. Respondendo a sua pergunta, não há nenhuma complicação no parto ou na gravidez se o sangue do bebê for distoante ao sangue da mãe ou do pai. Nenhum problema. Nossa consulta está perto, eu espero que seja uma ótima consulta e eu consiga resolver todos os seus problemas e dar tudo aquilo que você precisa. Até o dia 23.